E aí, pessoal, tudo bom? A gente vai iniciar nossa aula de hoje, tá? Eu vou falar um pouco sobre o nosso próximo conteúdo, dando continuidade sobre o Oriente Médio. Hoje a aula é para falar um pouco sobre os conflitos no Oriente Médio, que permeiam lá desde 1947, 48, mas é bem antes. E a gente vai entender os principais fatores que levam o Oriente Médio a ser um ambiente estável politicamente, militarmente, socialmente, para que a gente possa construir uma concepção importante sobre esse período e sobre essa região. Então vamos lá. O Oriente Médio ele é uma região muito rica em petróleo, o que gera muitos conflitos e muitos interesses dentro do seu conceito. Para vocês terem uma ideia, Dubai, nos Emirados Árabes, é uma cidade riquíssima, é muito oriundo do petróleo, porque não é uma cidade agrícola, não é uma cidade com muito acesso, não é uma cidade com muitos extrações de riqueza, é uma cidade com petróleo. E o petróleo é a principal fonte de fortuna dentro da região dos Emirados Árabes, e Dubai é uma das cidades mais futuristas do mundo. Só é um exemplo para vocês verem como é o poder do petróleo. E dentro desse contexto a gente tem uma grande discrepância, porque há grandes reservas de petróleo dentro da região toda, que comporta todo o Oriente Médio. E eu vou estar postando para vocês o vídeo, uma foto melhor do mapa do Oriente Médio para vocês se situarem direitinho. Só que é uma região escassa em água, o que gera muitos conflitos. As principais fontes, os principais rios com água potável da região, isso gera conflitos também. E principalmente fator religioso, porque o Oriente Médio ele compete em três grandes religiões: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, sendo o islamismo a religião mais predominante do Oriente Médio. A gente sabe da região de Damasco, de Meca, e isso vai gerando conflitos, porque tecnicamente essas religiões elas têm suas diferenças entre si, algumas até rebatem as outras, e isso gera todo um conflito de cunho religioso, de cunho social. Então a gente tem aí as guerras entre palestinos e israelenses. Nós temos conflitos entre xiitas e sunitas, que são vertentes do islamismo. Então nós temos uma série de conflitos oriundos da religião e por questões territoriais. Lembrando que a gente destaca uma em especial, a guerra judaico-arábica, entre Israel e a Palestina e os países árabes, porque Israel por muito tempo não foi uma nação mais. Israel foi um país e depois ele foi espalhado, ele foi destituído desse status de nação. Então a gente tinha um domínio muçulmano na região onde hoje é Israel, e isso só mudou também como uma forma de retratação pelas barbaridades da Segunda Guerra Mundial, a instauração de um Estado de Israel, né? Um país ressurgiu, o país de Israel, lá em 1947 para 1948, pós a Segunda Guerra Mundial. No entanto, o problema disso é que havia muitos conflitos, já havia povos morando lá. Então houve então uma série de conflitos. Lembrando que não é que Israel chegou dominando terras, era uma região legítima deles. No entanto, já existiam outros povos lá de origem muçulmana, e a gente tem então conflitos de terra, que são os famosos conflitos entre Israel e a Palestina. Um alega ter direitos sobre o outro. Então aí inicia então uma série de conflitos e guerras, são mais de quatro séries de conflitos que entre os arábios, ou seja, as populações, nações da Arábia Saudita, Egito, a gente tem o Irã, a gente tem a Jordânia, a Cisjordânia no caso, todos contra Israel, que por sinal em todas as guerras, para garantir a sua hegemonia como Estado, venceu. No entanto, isso vem encerrando a partir depois dos anos 70 com o acordo entre Egito e Israel, que coloca, né, uma paz armada, né, uma paz naquela região. Mas, no entanto, Israel, nessas guerras por vencer, expandiu ainda mais seu território, até violando um tratado da ONU que dava, né, que delimitava o território de Israel em 1947. Então aí a gente tem esse conflito como um dos principais fatores
para as instabilidades dentro do Oriente Médio, uma vez que não é apenas ligado apenas à questão territorial, mas é ligado a ideologias religiosas, territoriais, econômicas. Então, assim, a gente tem os Estados Unidos, a União Soviética, que tomam partido dentro desses emaranhados de sistemas de países, dentro desses emaranhados econômicos, justamente por causa do petróleo, que é muito valioso. É uma região estratégica. Hoje a gente pode entender o Oriente Médio como uma região muito estratégica, uma vez que é próximo da China. A gente sabe das guerras comerciais que tem entre os Estados Unidos e a China, mas esse processo todo de luta e de conflitos, ele se perpassa desde do início do século passado, com as guerras. Então, assim, a gente tem sempre, e isso, na verdade, vem desde as cruzadas, lá na Idade Média, aonde peregrinos cristãos, exércitos cristãos, vindos da Europa, buscavam a dominação das terras chamadas Terra Santa, né, a terra de Jerusalém, países e cidades da região que eram hegemônicas dominadas por muçulmanos. Então a gente tem conflitos entre muçulmanos e cristãos há muito tempo. Isso tudo contribui para os conflitos sociais e territoriais que existem no Oriente Médio, a busca pelo petróleo, a escassez de água, as estratégias pelas localidades dos países, né, dessas regiões, e aí a gente tem conflitos internos, ditadores, o que resulta na Primavera Árabe, que a gente vai falar depois, mas é só um resumo para vocês entenderem como é o conceito e como são os princípios que envolvem os conflitos do Oriente Médio, que iniciaram há muito tempo atrás e ainda influenciam a sociedade mundial até hoje.